Gente, regra de três simples. Se você nunca conseguiu entender essa caralha, é agora que você vai entender. Então chegou a hora. Presta atenção, fica quietinho aí, que eu não tô com muita paciência não. Só vou ensinar isso aqui uma vez, beleza? Bora lá então. Batman usou 12 litros de tinta para pintar 20 metros quadrados da Batcaverna. Quantos metros quadrados Batman conseguirá pintar usando 45 litros de tinta? Quando eu vou fazer exercícios envolvendo regras de 3, eu preciso identificar quais as grandezas que estão sendo utilizadas. Aqui o exercício está falando em litros e o exercício também está falando em metros quadrados. Então eu vou escrever aqui litros e vou escrever metros quadrados. Vou colocar aqui metros quadrados. Um Batman usou 12 litros de tinta. Eu preciso colocar cada valor embaixo da sua respectiva grandeza. Então são 12 o quê? São 12 litros. Então vou colocar o 12 aqui embaixo do litros. E ele está falando também em metros quadrados. São 20 metros quadrados. Vou colocar o 20 aqui embaixo do metros quadrados. Quantos metros quadrados? Quantos o quê? Quantos metros quadrados? O exercício está perguntando quantos metros quadrados Batman conseguirá pintar usando 45 litros de tinta. A minha pergunta está relacionada aos metros quadrados. Ele quer saber, já que ele quer saber quantos metros, então é aqui que vai a minha incógnita. É aqui que vai o meu X. Quantos metros quadrados Batman conseguirá pintar usando 45 litros de tinta? Então ele me deu 45 litros. Analisando a questão, fica fácil da gente identificar que Batman começou com uma quantidade menor. Eu não sei por que caralhos ele quer pintar as paredes de uma caverna. Você já viu alguém pintando uma caverna? Eu não sei que serviço mais idiota é esse, mas beleza. Ele usou primeiramente 12 litros de tinta e conseguiu pintar 20 metros quadrados. Com 45, ele vai pintar quanto? Vai pintar X. É isso que a gente quer descobrir. Agora, antes de sair igual um doido multiplicando em X, multiplicando em diagonal, antes de sair fazendo essa merda, você precisa prestar atenção no seguinte. É aqui que está o pulo do gato, é aqui que muita gente cai. Presta atenção no seguinte. Se eu aumentar a quantidade de litros de tinta que eu tenho, eu vou conseguir pintar mais coisas, não vai? Eu vou conseguir pintar mais paredes, vou conseguir pintar uma superfície maior. Imagine você aí na sua casa, você vai pintar uma parede. Ah, eu tenho, por exemplo, 1 litro de tinta, eu consigo pintar um determinado pedaço ali da parede. E se eu tiver 2 litros de tinta, eu vou conseguir pintar o dobro. E se eu tiver 3 litros de tinta, eu vou conseguir pintar 3 vezes mais e por aí vai. Quando você aumenta de um lado, se do outro lado aumentar também, isso significa que são grandezas diretamente proporcionais. E nas grandezas diretamente proporcionais, eu multiplico em diagonal. Aí eu vou montar duas frações contendo todos esses valores. Então eu vou escrever 12 dividido por 45 é igual a 20 sobre x. Agora vamos dar uma simplificada nisso daqui. Eu posso dividir esse 12 e esse 20 por 2. 12 dividido por 2 vai dar 6. 20 dividido por 2 vai dar 10. Agora eu vou multiplicar em x isso daqui. 6x, que é o 6 vezes x, é igual a 45 vezes 10. 45 vezes 10, 450. Vou isolar o x passando o 6 para o outro lado. Fica x é igual a 450 dividido por 6. Vou fazer aqui do lado essa continha. 450 dividido por 6 dá 7. 7 vezes 6,
42 para 45 são 3. Vou abaixar o zerinho. Fica 30 dividido por 6, dá 5. 5 vezes 6, 30, sobra 0. Meu x vai ser igual a 75. 75 o quê? 75 metros quadrados. Beleza? Essa aqui é a minha resposta. Recapitulando rapidinho, grandezas diretamente proporcionais. Como que eu faço para identificar se são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais, que será o nosso próximo exemplo? Para saber se são diretamente proporcionais, pensa no seguinte: se eu aumentar de um lado, o outro lado aumenta também? Se eu aumentar uma grandeza, a outra grandeza aumenta também? Aqui no caso foi litros, né? Se eu aumentar a quantidade de litros, a superfície que eu posso pintar, a quantidade de paredes que eu posso pintar é maior. Aumentou de um lado, aumentou do outro também, diretamente proporcionais. Beleza? Vamos lá, galera. Próximo exercício, bora acertar essa porra. Próximo exemplo. Primeiro vamos ler com calma a questão. Dirigindo a uma velocidade de 120 km por hora, Batman leva 30 minutos para chegar ao centro da cidade. Se Batman aumentar a velocidade para 180 km por hora, quantos minutos ele levará para fazer o mesmo percurso? Beleza, então a minha primeira grandeza que está sendo identificada aqui é a velocidade, que é de 120 km por hora. Vou escrever aqui, ó. Velocidade 120 km por hora. Batman leva 30 minutos, então a minha segunda grandeza que está sendo identificada aqui é o minutos. Batman leva 30 minutos para chegar ao centro da cidade. Se Batman aumentar a velocidade para 180 km por hora, então ele aumentou a velocidade. Batman está atrás da bandidagem ali, aumentou a velocidade para chegar mais cedo. Quantos minutos ele levará para fazer o mesmo percurso? Ele está perguntando o quê? Quantos minutos? Quantos minutos? Então eu vou colocar o x, é aqui que vai a minha incógnita. Agora eu tenho que fazer o seguinte raciocínio. Se eu aumentar a velocidade, o que acontece com a quantidade de minutos que leva para o Batman chegar no centro, para fazer o mesmo percurso? Ora, é uma coisa meio simples de entender. Se eu aumento a velocidade, então eu vou gastar menos tempo para chegar no lugar que eu quero. Pensa você dirigindo, você com a sua família, de repente o motorista resolve aumentar a velocidade. Você vai chegar mais cedo. Inclusive, esse é um dos motivos pelo qual acontece muito acidente nas estradas. Tem muita gente que anda querendo chegar mais cedo e anda abusando da velocidade onde não deve. Mas enfim, se você aumenta a velocidade, se eu aumento a velocidade, a quantia de tempo, ou seja, os minutos que eu gasto para chegar no mesmo lugar vai diminuir. Se eu aumento de um lado e do outro diminui, isso significa que são grandezas inversamente proporcionais. Como são grandezas inversamente proporcionais, eu vou montar uma fração com todos esses valores aqui, duas frações, melhor dizendo, com um sinal de igualdade, e vou inverter. Ao invés de fazer 120 sobre 180, como são inversamente proporcionais, eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer 180 dividido por 120 é igual a 30 dividido por x. Beleza? Agora eu posso fazer o seguinte. Eu vou cortar esse zero com esse zero aqui. Vou dividir isso daqui, vou dividir 18 por 6. E vou dividir o 12 por 6 também. 18 dividido por 6 dá 3. 12 dividido por 6 dá 2. Agora eu posso também dividir esse 30 com esse 3. Aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar 10. Então vai ficar assim, ó. 1 dividido por 2 é igual a 10 dividido por x. Agora eu multiplico em diagonal, vai ficar x é igual a 20. 20 o quê? 20
minutos. É muito importante a gente lembrar de qual grandeza o exercício pediu. Ele perguntou minutos. Pode ser que, para confundir você, o examinador pergunte para você no finalzinho quantas horas Batman levará para fazer o mesmo percurso. E vai estar ali como alternativa a resposta em minutos. Você calculou em minutos e vai estar a alternativa em minutos. E ele pode ter perguntado quantas horas Batman levou para fazer o mesmo percurso. Se for para transformar em hora, como que eu faço? Eu posso transformar isso aqui em horas usando uma regrinha de 3 também. Eu sei que 60 minutos equivalem a 1 hora. 20 minutos vai ser equivalente a quantas horas? Vai ser x horas. Agora, de novo, eu vou usar o raciocínio para ver se são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Se eu aumentar a quantidade de minutos, a quantidade de horas aumenta também. Se de um lado aumenta e do outro aumenta também, significa que são grandezas diretamente proporcionais. E grandezas diretamente proporcionais, você já aprendeu que é só eu multiplicar em diagonal. Então eu faço 60x é igual 60 vezes x, né? É igual a 20 vezes 1. 20 vezes 1 é 20. Corto esse zerinho com esse aqui. X é igual a 2 dividido por 6, que é igual a 1/3. 1/3 de quê? 1/3 de hora. Então, 20 minutos equivale a 1/3 de hora. Beleza, pessoal? Eu acho que ficou bem fácil de vocês entenderem. Se você curtiu, deixa um like aí para me ajudar, deixa um like aí para ajudar o Batman e compartilha aí com algum colega seu, com algum amigo seu que você acha que tem dificuldade nesse assunto, beleza? Valeu, falou, até mais.